Coronavírus. Qual é a porta de entrada do vírus? Sei que vocês têm ouvido esse tema durante os últimos dias, durante o último mês, mas todos aqueles que nos acompanham nos nossos canais têm nos perguntado o que estamos fazendo, como estamos gerenciando toda essa crise, essa pandemia, e nós resolvemos gravar esse vídeo para mostrar um pouquinho como estão nossos cuidados, tanto profissionais quanto pessoais, e trazer algumas informações interessantes, até de uso pessoal para você em casa. Então acompanhe a gente nesse vídeo até o final, que a gente vai mostrar um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse grande tema. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel Crivale e eu sou implantodontista, cirurgião dentista aqui da Clinic In Place. E o papinho de hoje é sobre coronavírus, Covid-19, um assunto aí tão falado nos últimos dias, um assunto tão polêmico que não sai de dentro das nossas casas e do nosso dia a dia. Antes de mais nada, como sempre, vou pedir para você assinar aqui, clicar no nosso canal, ligar o nosso sininho aqui para que a gente continue produzindo conteúdos como esse de relevância para você, tá bom? Então não esquece da gente aí, se inscreve aí no nosso canal e clica aqui para a gente continuar com todo esse conteúdo. Bom, o primeiro tópico que eu acho importante eu conversar aqui com vocês é o tamanho deste vírus. O vírus, ele é uma estrutura não viva. O vírus não é considerado um ser vivo, diferente de uma bactéria e de um fungo. Quando estamos falando de uma bactéria, de um fungo, o tamanho varia de organismo para organismo, mas podemos se dizer aí que uma bactéria, um fungo, se assemelha ao tamanho das nossas células. Um vírus, ele é infinitamente menor do que uma bactéria. Existem vírus maiores e vírus menores. Por isso que o vírus muitas vezes tem uma facilidade de contaminação devido ao seu peso molecular, ele é muito mais leve, e um alto grau de penetração devido ao seu tamanho. Ele se penetra dentro de uma célula para fazer uma cópia genética com uma facilidade muito grande. Os laboratórios e centros de estudos têm grandes dificuldades também para produzir remédios, produzir vacinas, devido a este tamanho reduzido. Ele é um vírus altamente leve com um potencial de contaminação muito grande. Por isso que ele consegue ficar em partículas de água suspensas no ar, conseguem ficar em superfícies lisas e polidas por mais tempo do que um vírus comum. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que os nossos cuidados, o nosso gerenciamento com relação à contaminação, ele não deve ser feito só agora, ele deve ser feito sempre. Afinal de contas, o Covid-19 está aí, a hepatite já está aí há muito mais tempo, a tuberculose também, e se continuar falando aqui, nós vamos encontrar outros vírus, outras bactérias com taxas de mortalidade muito grande. Então, sobre cuidados gerais, eu sei que vocês já estão mestres em saber o que devem fazer, que devem usar máscara, lavar as mãos, tomar cuidado, isolar o grupo de risco, todo mundo já está doutor em todos esses cuidados pessoais. Mas eu queria mostrar para vocês alguns cuidados que nós aqui da In Places estamos tomando. Para o dentista nada disso é uma novidade, porque quando se fala de cuidado, nós já saímos da universidade usando máscara, já saímos da universidade usando óculos de proteção, gorro, roupas especiais. Para cada procedimento que utilizamos, cirurgias, procedimentos com muito vapor de água, afinal de contas o nosso motor ele traz um grande vapor e isso aumenta demais a contaminação de qualquer vírus e qualquer bactéria. E o que nós estamos fazendo hoje em dia é aumentar, é redobrar esse cuidado no momento crítico, no momento onde precisamos realmente conter para que essa disseminação não aumente,
não traga uma sobrecarga de atendimento aos hospitais. Então hoje a nossa clínica tem trabalhado com a Face Shield. Para quem não conhece, são máscaras de acrílico em todos os nossos atendimentos. Nossos auxiliares também usam todo o equipamento de proteção, desde essa máscara de proteção, como aventais de TNT. Nossas recepcionistas, ao recepcionar todos os nossos pacientes, estão distribuindo máscara para que a circulação do paciente dentro da clínica seja feita com máscara. É lógico que na hora do atendimento, obrigatoriamente, todo paciente vai ter que tirar a máscara para ser atendido, mas dentro da clínica nós estamos trabalhando dessa maneira. Diminuímos nossas agendas para 1/3, evitando assim aglomerações. Redobramos os pontos de acesso ao álcool gel, onde assim possibilita que o paciente e todos os funcionários estejam habitualmente higienizando suas mãos. E instituímos na recepção, na chegada do paciente, todo um questionário para, de uma certa forma, criarmos uma triagem e sabermos orientar o paciente caso ele esteja com alguma febre, caso ele tenha tido algum resfriado, e pedir assim para que esse paciente retorne à sua casa e fique em isolamento por um mínimo aí de 15 dias. Infelizmente, o meu paciente, o paciente da Emplace, trata-se do grupo de risco. Quando a gente fala do pessoal que é um pouquinho mais velho, do pessoal que muitas vezes tem, como eu sempre digo nos meus vídeos, as suas manutenções. Ao longo de todos esses dias, a Emplace não esteve fechada. A Emplace esteve de portas abertas. Por quê? Porque nós entendemos que todo esse pessoal tem necessidade de atendimento e, na maioria, emergencial. Afinal de contas, entramos aí num assunto que eu não quero discutir por tratar-se de um assunto pessoal, mas eu, como profissional da saúde, entendo que nós somos o esquadrão de frente. Entendo que somos aqueles que teremos que estar de prontidão para atender os nossos pacientes dentro daquilo que a gente sabe fazer de melhor. Fazer os tratamentos odontológicos e deixar para esse paciente uma maior comodidade. E eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para vocês. Qual é a porta de entrada do vírus? O que faz com que um organismo vivo, no caso os seres humanos, abram esta porta para que o vírus contamine aquele indivíduo? Muitas teorias são faladas, muitas coisas são ouvidas, mas eu gostaria de começar a responder essa pergunta da forma mais simples e daquelas que, quando a gente nasce, a gente começa a ouvir. A primeira delas, beber água. A segunda delas, uma alimentação balanceada. Quando nós temos uma alimentação balanceada, nós temos vitamina A, B, C, temos até a vitamina D, tão famosamente questionada nos dias de hoje, nos últimos meses. Todo aquele indivíduo que tem uma alimentação balanceada tem tudo isso dentro do seu organismo. Exercícios físicos são também uma medida que elevam, que trabalham todo o nosso sistema imunológico. Um outro ponto muito importante, e não mais e nem menos do que a parte física, é a nossa mente. Quando a gente fala dos nossos exercícios mentais, a nossa mente trabalha o dia inteirinho, produzindo pensamentos, trabalhando as nossas emoções. E quando a gente se depara com uma pandemia dessa, um pânico desse, tudo isso torna a nossa mente um caos. Só para você entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer com os nossos pensamentos relacionados ao nosso sistema imunológico, a gente precisa falar um pouquinho sobre física quântica. E para você entender um pouquinho sobre isso, eu preciso falar de um tema que se chama frequência. Tudo que existe nesse planeta hoje é regido de uma frequência.
tudo que nós temos na face da Terra, o nosso corpo, os vegetais, os animais, as pedras, algo que nós consideramos como morto, como objetos inanimados, possuem frequência. Frequência essa hoje já medida pela nossa ciência. Mas temos que saber que todos os nossos pensamentos e nossas emoções também possuem frequência. Se você gosta desse assunto ou de repente tem interesse, eu vou pedir para você, pesquisa esse nome aqui no YouTube. Pesquisador japonês Masaru Emoto. Esse pesquisador nada mais fez do que tirar fotos da molécula de água. E ele não simplesmente tirou fotos das moléculas da água. Ele tirou foto dessas moléculas mediante submetida a algum tipo de pensamento. Então, pensamentos de alegria, emoções de tristeza, de raiva, de ódio, de rancor, de extrema euforia, de felicidade, e todos esses sentimentos foram fotografados e foram notadas novos rearranjos dessa molécula da água, provando assim que o nosso pensamento vibra de forma diferente, causa em nós e para aquele que nos escutam vibrações diferentes. Não é assim? Quando você ouve uma música que você gosta muito, você não fica extremamente arrepiado? Ou quando você ouve uma notícia muito ruim, te traz uma dor de barriga, te traz uma sensação não muito boa? Isso significa que todo o nosso pensamento tem vibração. E eu sei que mais uma vez você deve estar se perguntando, doutor, o que essa história de frequência tem a ver com o assunto? Como tudo tem frequência nesse planeta, o Covid-19, o coronavírus, também tem frequência. E posso dizer para você que as frequências analisadas e registradas deste vírus, também não vou entrar a fundo nisso, são frequências mais densas, mais pesadas. Apesar dele ter um peso molecular leve, a sua frequência se transmite com outras frequências consideradas mais pesadas, tipo frequência de pânico, a frequência do medo. Ele se harmoniza com este tipo de frequência. Sendo assim, aquele indivíduo que se alimenta bem, come bem, mas pensa mal, continua abrindo uma grande porta e se harmonizando com este tipo de vírus. Então, com isso, eu peço a todos vocês, tomem cuidado com as notícias que vocês ouvem, com os vídeos que vocês assistem, porque tudo isso traz para dentro de você sensações e reações. E agora estamos na hora de blindar o nosso sistema imunológico através da parte física e através da parte mental. Sendo assim, pessoas felizes, pessoas positivas, pessoas que trabalham, mesmo da pandemia, dentro do caos, com um certo olhar de esperança para o horizonte, vão ter melhores resultados com toda essa situação. Então, pessoal, o momento agora é de vigiar. Vigiar não o outro, mas vigiar você, nos teus pensamentos, no modo de viver, para que você traga algo mais harmônico para a sua vida. Só um exemplo aqui, os nossos pacientes, ao longo desses mais de 10 anos de trabalho, têm suas vidas transformadas através dos nossos sorrisos. O que nós queremos dizer com isso? Que todos os nossos tratamentos têm sido feitos e nós temos notado uma grande mudança de comportamento na vida profissional, na vida emocional, na vida familiar de muitos dos nossos pacientes. Então, nós aqui somos a prova viva em dizer para você: tome cuidado com seus pensamentos, vibre de uma maneira mais leve, com uma frequência mais leve, para que você blinde cada vez mais a porta de entrada desse coronavírus. Um dos atos, só para a gente finalizar, um dos atos que mais ajuda para a gente elevar essa nossa frequência e estarmos em outro padrão vibracional
é a doação. Então, muitas vezes, o ato de doação eleva o nosso espírito, eleva a nossa frequência. Então, se você olhar do seu lado, na sua rua, no seu prédio, do lado da sua casa, sempre vai ter alguém necessitando de alguma coisa que você, de uma forma muito simples e de uma maneira até muitas vezes sem muito esforço, vai conseguir ajudar. Então aqui está o nosso vídeo falando desse Covid todo aí, dessa situação pandêmica mundial. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e mais uma vez se inscreva no nosso canal aí para que a gente continue produzindo esse conteúdo para você. Um grande abraço e até mais.